pessoal, hoje o assunto é adição algébrica de números inteiros, que nada mais é do que uma expressão numérica envolvendo adição, subtração ou as duas operações juntas, ok? Mas antes de começarmos esse assunto, eu gostaria de ensinar para vocês uma regra que vai facilitar bastante o entendimento desse assunto, ok? Que é a regra para eliminar parênteses. Consiste no seguinte: se eu tenho aqui um sinal fora e outro dentro do parênteses, sinais fora e sinais aqui dentro dos parênteses, como eu faço para eliminar esses parênteses? Usando a regra: toda vez que os sinais forem iguais, o resultado vai ser mais. Então, sinais iguais mais sinais iguais dá mais. Sinais diferentes menos sinais diferentes, não importa a ordem, menos. Pronto. Se você aprendeu essa regrinha aqui, isso vai ajudar bastante no entendimento desse assunto, ok? Então, vamos partir para os exemplos. Ok, então nós temos aqui alguns exemplos. Vamos ver como é que nós vamos resolver isso aí. Olha, inicialmente vamos fazer o seguinte: toda vez que tiver o sinal de mais na frente do número, eu vou falar que paga. Toda vez que tiver o sinal de menos na frente do número, eu vou falar que deve. E aí vai facilitar o entendimento da regra. Então, vamos ver aqui. Quem paga 5 e deve 12, ora, se eu devo 12 e pago 5, ainda devo. Então, ainda devo quanto? 7. Quem paga 5 e deve 12, ainda deve 7. Então, o resultado é menos 7. Agora aqui, quem deve 6 e paga 4, também deve. Ainda deve 2. Tudo bem até aí? Tranquilo. Não usei a regra para eliminar parênteses porque não apareceu parênteses aqui. Agora aqui eu tenho outro exemplo aqui onde tem parênteses. Então, nesse caso, primeiro eu vou eliminar os parênteses usando aquela regrinha e depois eu vou fazer a operação. Então vamos ver aqui, sinais diferentes dá menos 4. Sinais iguais dá mais 12. E agora eu vou fazer o que eu fiz nos exemplos anteriores. Quem deve 4 e paga 12, pagou mais do que o que devia. Então vai sobrar. Vai ter um crédito aqui. Mais 8. Ok? Outro exemplo aqui. Com parênteses. Primeiro eu vou eliminar os parênteses usando a regrinha. Então vamos ver aqui. Sinais iguais dá mais 8. Sinais diferentes dá menos. Sinais iguais dá mais. Agora eu tenho aqui uma operação envolvendo 3 números. É aconselhável, quando tiver mais de 2, você fazer 2 a 2. Enquanto você não tem prática, você vai fazendo 2 a 2. E os outros você vai repetindo. Certo? Assim. Quem paga 8, vou fazer esses dois aqui. Quem paga 8 e deve 7, ainda sobra 1. Mais 1. Ou seja, mais 8 menos 7, mais 1. Esse mais 5 aqui eu vou repetir. Quem paga 1 e paga 5, paga 6. Ou seja, mais 1 mais 5, mais 6. Ok? Então veja que não é difícil a adição algébrica com números inteiros. Mas vamos ver mais alguns exemplos. Ok, então temos aqui uma outra situação envolvendo parênteses. Agora veja que aqui dentro de cada parênteses, aqui dentro dos parênteses, tem mais de um número. Então como é que nós vamos resolver isso aí? Então nesse caso, você sabe que primeiro você tem que resolver o que está dentro dos parênteses, né? Então no caso aqui eu vou repetir
tudo até chegar nos parênteses. Então aqui, quando o número não tem sinal na frente, significa que ele é positivo. O sinal é de mais. Então aqui eu vou ver. Quem paga 2 e deve 4, ainda deve 2. Então é menos 2. Veja que ainda eu resolvi, transformei em um número só, mas eu mantive aqui os parênteses. Porque eu não posso deixar dois sinais juntos aqui. Então, transforma em um número só e deixa dentro dos parênteses. Menos. Vou agora para esse. Aqui da mesma forma. Se não tem sinal aqui, na frente do número, então ele é mais. É o sinal positivo. Quem paga 7 deve 1, sobra 6. Sobrou 6. Então, mais 6. Ok. Agora eu vou eliminar os parênteses, usando aquela regra para eliminar parênteses. Então, no caso aqui, eu vou repetir o menos 5. Sinais diferentes, dá menos. Sinais diferentes, menos. Agora eu vou fazer esses dois aqui. Depois o resultado eu faço com o terceiro. Quem deve 5 e deve 2, no total deve 7. Se deve é menos. Menos 7. E vou repetir esse menos 6. Agora eu tenho aqui, quem deve 7 e deve 6, no total deve 13. Menos 13. Então a resposta aí da expressão menos 13. Muito fácil, né? Vamos para mais um exemplo. Agora temos um exemplo aqui envolvendo parênteses e colchetes. Então, vamos ver como é que se resolve isso aqui. Primeiro, vou resolver os parênteses, depois os colchetes. Então, vou repetir tudo até chegar nos parênteses. 35 mais, abre o colchete, menos 21, menos. Agora vou resolver o que está dentro dos parênteses, para transformar em um número só. Mantendo ainda os parênteses. Quem deve 12 e paga 15, paguei mais do que o que devia. Então sobra. Mais 3. Fecha parênteses, fecha colchetes. Mas ainda falta eliminar esses parênteses aqui. Então eu vou até lá para eliminar os parênteses usando a regra para eliminar parênteses. Então aqui 35 mais. Vou repetir tudo até chegar lá. Sinais diferentes dá menos. Fecha colchetes, porque já eliminei agora os parênteses. Agora vou repetir até chegar nos colchetes. Primeiro vou transformar em um número só, depois elimino. Então vai ser 35 mais, abre colchetes. Quem deve 21 e deve 3, deve no total 24. Se deve é menos, menos 24. Agora eu tenho um número só dentro dos colchetes. Vou eliminar agora os colchetes usando a regra. 35, sinais diferentes, dá menos. E aqui ficou 35 menos 24, ou mais 35, quando não tem sinal você sabe que é mais 35 menos 24, que dá mais 11. Eu posso dizer também assim, quem paga 35 e deve 24, ainda tem um crédito de 11, sobra 11. Então, veja que é muito fácil. Vamos ver agora um outro exemplo envolvendo parênteses, colchetes e chaves. Ok? Só mais esse exemplo. Agora nós temos aqui uma expressão com parênteses, colchetes e chaves. Então vamos resolver primeiro eliminando os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Então aqui vamos ver como funciona. Vou repetir tudo até chegar nos parênteses. Então 3 menos, abre chaves, 10. Repetindo tudo aqui até chegar nos parênteses. Cheguei nos parênteses, vou transformar em um número só.
Quem deve 11 e paga 8, ainda deve 3. Então aqui deu menos 3. Coloco aqui ainda nos parênteses porque eu não posso deixar dois sinais juntos aqui. Então, repete o menos 4, fecha colchetes, fecha chaves. Ok. Agora eu vou eliminar esses parênteses, porque já tem um número só aqui dentro. Vou eliminar usando aquela regra. Então aqui vai ficar 3 menos. Vou repetir tudo até chegar lá nos parênteses. 16. Sinais iguais dá mais. Menos 4. Fechou colchetes. Fechou chaves. Então veja que já eliminei aqui os parênteses. Agora vou repetir tudo até chegar nos colchetes. Vou transformar tudo em um número só. Então vamos ver aqui. 3 menos 10 mais, abre colchetes, 16 mais 3, 19. Aqui já sabe que quando não tem sinal é mais, né? Quem paga 16 e paga 3, paga 19. Então, mais 19. Ó, aqui deu mais 19. Quem paga 19 e deve 4, ou seja, 19 menos 4, sobra 15 ainda. Mais 15. Fecha colchetes. Fecha chaves. Transformei aqui, ó, em um número só. Então veja que aqui eu fiz esses dois e o resultado eu fiz com esse outro, terceiro. Então aqui vamos repetir tudo até eliminar os colchetes. 3 menos 10 mais, ou seja, vamos aplicar a regra aqui. Sinais iguais dá mais. Mais 15. Eliminei os colchetes. Então agora aqui eu vou fechar chaves. Só falta agora eliminar as chaves. Então vamos transformar primeiro em um número só para depois eliminar as chaves. Então ficou aqui 3 menos. Quem deve 10 e paga 15, pagou mais do que o que devia. Então sobra. Vai sobrar quanto aqui? Mais 5. Mais 5. Agora vou eliminar as chaves usando a regra. Então aqui ficou 3. Sinais diferentes dá menos. Sabe que quando não tem sinal na frente, o sinal é mais. Quem paga 3 e deve 5, ainda deve 2. Então o resultado aqui é menos 2. Ok? Então veja que é muito fácil a adição algébrica de números inteiros. Se você gostou, deixa aí seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.